registro FSEEAS001. Designação S001. Nome popular: Saci Pererê. Tipo de entidade: humanoide anômala. Nível de ameaça: 1. Status de contenção: contido. Área de ocorrência: Brasil. Regiões de ocorrência florestal, áreas rurais e urbanas. Prioridade operacional: baixa. Descrição: esse 001 é uma entidade humanoide de aparência juvenil, com aproximadamente 1,57 metros de altura, pele escura, ausência de cabelos e pelos corporais e apenas um membro inferior funcional. A entidade apresenta características físicas compatíveis com os relatos tradicionais referentes ao Saci Pererê. Apesar de sua aparência juvenil, esse 001 demonstra capacidade cognitiva compatível com o indivíduo adulto, apresentando linguagem desenvolvida, raciocínio rápido, capacidade de planejamento e compreensão de conceitos abstratos. A entidade apresenta comportamento predominantemente travesso, irreverente e provocativo, não demonstrando, em condições normais, comportamento predatório ou intenção deliberada de causar ferimentos graves ou morte a seres humanos. Esse 001 demonstra particular interesse em realizar brincadeiras e provocar situações de confusão, principalmente contra indivíduos que considera excessivamente autoritários, hostis ou desrespeitosos. Propriedades anômalas: controle de ventanias. Esse 001 é capaz de produzir e controlar correntes de vento, podendo gerar redemoinhos acompanhados de folhas, poeira e pequenos objetos. A entidade pode utilizar os redemoinhos como meio de deslocamento, entrando em seu interior e desaparecendo de seu ponto de origem. A intensidade observada das manifestações varia conforme o estado emocional e a intenção da entidade. Invisibilidade. Esse 001 apresenta a capacidade de desaparecer instantaneamente da percepção visual humana. O fenômeno ocorre sem sinais aparentes de deslocamento físico e pode ser utilizado para evitar captura, observação ou flagrante durante atividades de natureza travessa. Não foi determinado se esse 001 se torna literalmente invisível ou se a capacidade consiste em alguma forma de alteração perceptiva. Metamorfose. Esse 001 é capaz de assumir a forma de uma pequena ave de coloração predominantemente cinzenta, identificada nos relatos tradicionais como mati-taperê. Nesta forma, a entidade demonstra capacidade de observação e deslocamento aéreo. A FSEEA considera provável que a manifestação esteja relacionada à utilização da forma aviária para vigilância e reconhecimento de indivíduos e ambientes. Deslocamento instantâneo. Esse 001 demonstra a capacidade de deslocar-se entre dois pontos em intervalos de tempo extremamente reduzidos, aparentemente utilizando correntes de vento como meio de transporte. A distância máxima desse deslocamento ainda não foi determinada. Em ambientes florestais, o fenômeno pode ocorrer acompanhado de redemoinhos e assobios característicos. Alteração perceptiva. O assobio produzido por esse 001 pode provocar desorientação espacial em seres humanos. Indivíduos expostos relatam a sensação de que o som se origina de diferentes direções simultaneamente, podendo perder a capacidade de determinar corretamente sua localização ou direção de deslocamento. A manifestação é particularmente eficaz em ambientes florestais. Observação. Embora popularmente associada a encantamento ou magia, a FSEEA classifica o fenômeno provisoriamente como alteração perceptiva anômala. Ciclo de morte e renascimento. Esse 001 não apresenta envelhecimento biológico convencional. Quando morto por causas externas,
o organismo deixa de apresentar atividade vital e, posteriormente, sofre transformação anômala, associada ao crescimento de fungos, incluindo espécies identificadas como orelhas de pau e cogumelos de potencial toxicidade. Aproximadamente um mês após a morte, um novo organismo saci emerge de um gomo de bambu. Investigações da FSEE a confirmam que o indivíduo que emerge é o mesmo esse 001, não sendo considerado um novo espécime ou descendente. Esse 001 mantém integralmente suas memórias, personalidade, conhecimentos e experiências acumuladas durante todos os ciclos anteriores de existência. Até o momento, nenhum segundo indivíduo da mesma natureza foi identificado. Esse 001 é considerado um indivíduo único. Não há evidências da existência de outros sacis. Comportamento. Esse 001 apresenta comportamento predominantemente travesso e brincalhão. A principal atividade observada consiste em provocar situações de inconveniência, confusão ou constrangimento para seres humanos. A entidade demonstra perspicácia, apresenta capacidade elevada de improvisação, planejamento de brincadeiras e elaboração de estratégias de fuga. Irreverência. Demonstra pouca ou nenhuma consideração por regras, propriedade privada, cercas ou autoridade humana. Comportamento provocativo. Tende a aumentar suas ações de provocação quando percebe irritação ou frustração na vítima. Rancor. Embora normalmente não apresente comportamento agressivo, S001 pode apresentar comportamento vingativo contra indivíduos que tentem feri-lo, capturá-lo de maneira inadequada ou danificar seus pertences. Interação com seres humanos. A relação de S001 com seres humanos varia conforme a situação e a atitude demonstrada pelo indivíduo. Viajantes e pessoas perdidas em áreas florestais, S001 pode utilizar assobios para desorientar indivíduos, fazendo-os perder a percepção de direção e dificultando sua saída da área. Não há evidências de que a intenção primária seja provocar morte. Ambientes domésticos. S001 pode esconder objetos de uso cotidiano, incluindo chaves, utensílios, óculos, ferramentas, objetos pequenos. Também foram relatados episódios envolvendo alteração ou deterioração de alimentos, incluindo leite azedado, alimentos queimados, troca de ingredientes, derramamento de comida. Cavalos e outros animais. S001 demonstra interesse particular por animais domésticos. Foram observados episódios envolvendo nós e tranças em crinas e caudas, assustar cavalos, provocar cães, dispersar aves domésticas. Essas ações podem resultar em acidentes, especialmente quando cavalos entram em pânico. Carapuça. A carapuça vermelha de S001 apresenta propriedades anômalas próprias. A remoção da carapuça resulta na perda das principais capacidades sobrenaturais da entidade. A carapuça deverá permanecer permanentemente separada de S001 durante o período de contenção. Submissão por posse da carapuça. Relatos históricos e experimentos conduzidos pela FSEA indicam que a posse da carapuça pode provocar um estado de submissão comportamental em S001. Quando a carapuça é retirada de S001 e colocada sob posse direta de um indivíduo humano, a entidade demonstra forte tendência a obedecer às ordens do portador. A extensão e duração desse efeito ainda estão sob investigação. A FSEA proíbe terminantemente funcionários de utilizar a carapuça para obter obediência de S001 para fins pessoais. Oferendas. S001 demonstra resposta favorável à oferta de fumo, especialmente fumo de rolo.
Há registros históricos de indivíduos evitando a interferência da entidade após deixarem pequenas quantidades de fumo como oferenda. Também foram observadas respostas positivas à oferta de determinadas bebidas alcoólicas. A FSEEA não recomenda a utilização de bebidas alcoólicas como método de negociação ou contenção, principalmente em ambientes onde a presença de civis seja possível. Entretanto, pequenas quantidades de fumo podem ser utilizadas como método não coercitivo de negociação, quando autorizado por pessoal responsável. Local da primeira captura: Zona Rural do município de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, Brasil. Como a captura aconteceu? A FSEEA recebeu diversos relatos de moradores de uma pequena comunidade rural sobre redemoinhos aparecendo durante a noite, ferramentas e objetos desaparecendo, cavalos encontrados com crinas trançadas, assobios vindos da mata, animais domésticos agitados sem causa aparente. Inicialmente, os agentes não tinham confirmação de que se tratava de S001. Uma equipe de campo foi enviada para investigar. Durante a observação diurna, os agentes identificaram um redemoinho de pequenas dimensões, acompanhado de folhas secas, deslocando-se rapidamente pela estrada de terra. A equipe não tentou perseguir o fenômeno. Seguindo os procedimentos tradicionais documentados em relatos populares, os agentes prepararam uma peneira de madeira com estrutura cruzada e um recipiente de vidro adequado para a contenção. Quando o redemoinho passou próximo à equipe, um dos agentes lançou a peneira sobre o centro do fenômeno. O redemoinho cessou imediatamente. No local foi encontrado S001. A entidade tentou fugir utilizando sua capacidade de deslocamento, mas a equipe conseguiu impedir sua fuga e realizar a transferência para a garrafa. A carapuça foi posteriormente removida durante o procedimento de contenção na unidade da FSEEA. Procedimentos de contenção. Após a captura, a carapuça de S001 deverá ser removida e armazenada em compartimento de segurança separado. Esse 001 deverá permanecer em recipiente de vidro selado, mantido dentro de gabinete de contenção individual. A rolha do recipiente deverá permanecer permanentemente marcada com o símbolo de contenção prescrito. A carapuça não deverá ser armazenada no mesmo compartimento que esse 001. Funcionários não autorizados estão proibidos de possuir, utilizar ou experimentar a carapuça. Procedimento em caso de avistamento. Civis que observarem um redemoinho suspeito não deverão tentar perseguir ou confrontar a entidade. Quando houver condições seguras para a captura, poderá ser empregado o procedimento tradicional de contenção com peneira e recipiente apropriado. Em situações de risco ou impossibilidade de captura, deverá ser contatada a unidade EFS e a mais próxima. Não tentar remover a carapuça da entidade sem treinamento adequado. Vestimentas e artefatos. Shorts. Material: tecido de algodão de fabricação não determinada. O shorts vermelho utilizado por esse 001 apresenta composição semelhante à de tecidos humanos convencionais, embora sua origem não tenha sido identificada. A peça não apresenta propriedades anômalas aparentes. Apesar disso, a roupa demonstra resistência incomum ao desgaste decorrente das atividades da entidade. Carapuça. Material: composição predominantemente têxtil, ainda não determinada. A carapuça apresenta aparência semelhante à de um gorro de tecido vermelho convencional, porém sua estrutura não corresponde completamente a nenhum material industrial ou vegetal identificado pela FSEEA. A peça demonstra propriedades anômalas diretamente relacionadas às capacidades de esse 001. Quando removida, essas capacidades deixam de ser observadas. A composição física da carapuça é parcialmente compatível com materiais têxteis convencionais, mas apresenta propriedades que não podem ser reproduzidas pelos processos industriais conhecidos.
Cachimbo: material, argila cozida, madeira e pequenos componentes metálicos. O fornilho é feito de cerâmica/argila. O corpo é de madeira. Existe uma pequena peça metálica na extremidade. Apresenta marcas de fabricação manual. Possui resíduos de tabaco. Não foram identificadas propriedades anômalas no cachimbo de ES-001. O objeto parece exercer função predominantemente cultural e comportamental. Origem das vestimentas. As vestimentas reaparecem com ele após cada renascimento. A origem e composição das vestimentas utilizadas por esse 001 permanecem desconhecidas. Observações realizadas após eventos de renascimento indicam que a entidade retorna acompanhada de suas vestimentas características. O mecanismo pelo qual os objetos são reincorporados ao novo organismo permanece desconhecido. Observação do pesquisador. Esse 001 não demonstra características compatíveis com uma entidade predatória. Sua periculosidade decorre principalmente de sua capacidade de evasão e de sua tendência a provocar situações potencialmente perigosas por diversão. Recomenda-se que funcionários evitem confrontos desnecessários e não interpretem seu comportamento brincalhão como incapacidade cognitiva.